A paz do Senhor, né, a todos vocês, muito feliz, né, com esse propósito novo, da gente poder ter esse tempo para a gente aprender a palavra de Deus. A gente passou, né, um tempo razoável aí através da internet, do Zoom, né, devido à pandemia, mas graças a Deus, né, que Deus supriu as nossas necessidades naquele tempo. E agora podemos estar aqui no presencial, tirando dúvidas. Então, quem tiver alguma dúvida, né, pode falar, pode perguntar. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou procurar saber para responder no momento oportuno, tá bom? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje que nós vamos estar hoje, né, meditando, estudando, está aqui, né, o Novo Testamento, tá? Eu gostaria de começar com essa citação que diz assim: o amor de Deus ao inspirar seus servos para escrever e a cuidar para que esses registros sagrados não se perdessem ao longo do tempo, demonstra a ação de Deus no curso da história e como ele usa pessoas para cumprir seus eternos propósitos. E é verdade, meus queridos, é desse jeito, né? O nosso Deus. A palavra de Deus diz que os propósitos do Senhor não vão ser frustrados, né? E Deus, na verdade, a gente, quando chega diante do Novo Testamento, né? A gente às vezes pode ficar pensando que estava tudo pronto, que estava muito fácil para a gente chegar, né? E poder aprender tudo isso, mas tudo teve o seu tempo determinado, né? Para poder aprender, para poder escrever essas cartas serem unidas para que seja o Novo Testamento que nós temos em mãos hoje na nossa Bíblia, tá? Então, eu queria só apresentar o que nós vamos aprender hoje, né, a nossa agenda de hoje. Nós vamos ter uma introdução, vamos estar falando um pouquinho, né, sobre o canon do Novo Testamento, o contexto do Novo Testamento, a canonicidade dos livros e os evangelhos. Esse aqui é algumas coisas que a gente vai estar, então, conversando nessa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Vamos estar estudando aí o Novo Testamento. Então, introdução, tá? Veja bem, quem nunca parou, né, para pensar, né, o que significa a expressão Novo Testamento? O que é um testamento, né? Então, nós vamos falar, a gente pode pensar em testamento como se fosse de uma herança, né? Mas no caso hoje, nós vamos estar falando na linguagem bíblica. O que é o testamento, né? Então, seria como, gente, uma aliança ou um pacto que é firmado entre Deus e a humanidade. A Bíblia está subdividida, então, em dois pactos. Primeiro, a gente conhece, né, que Deus fez com a nação de Israel, que é o Antigo Testamento, tá? E o segundo pacto é o que nós vamos estudar hoje, tá? Que é que Deus fez com a humanidade através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador pessoal. Então, se alguma vez vocês, né, tiverem essa dúvida, então é só lembrar que é um pacto, tá? O pacto que Deus fez, uma aliança. E através dessa aliança é que Deus, então, se revela a nós, tá? Vamos falar aqui, tudo bem? O Novo Testamento descreve um momento específico na história em que Deus traz a salvação e a esperança à humanidade. E é através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo, né? Que através de Jesus Cristo, então, inaugura a igreja cristã. Então, nessa lição, nós vamos abordar questões interessantes, gente, da compreensão do Novo Testamento, o seu contexto, a formação do cânon e a atual estrutura que nós temos hoje com os livros que nós temos atualmente para ler. Bom, o canon, vamos falar, a gente fala canon, mas em hebreu é canon,
tá? Então, a gente vai ver aqui a questão difícil falar esse nome, que seria o período interbíblico, tá? O que seria, né, o período intertestamentário? Agora eu consegui, que é uma palavra bem comprida. Seria o seguinte, nós temos o último livro do Antigo Testamento, é o livro de Malaquias, tá? Todo mundo sabe disso. Bom, os fatos narrados, então, nos evangelhos, né, começando com os evangelhos, existe aí, gente, um espaço temporal de 400 anos. Precisamos entender isso, que desde o profeta Malaquias até o começo da história dos evangelhos, tem um período aí de 400 anos, e é um período que a gente chama interbíblico, por quê? Porque aconteceram nesse tempo muitas transformações sociais, culturais, políticas, religiosas, que influenciaram a história, né? Diretamente na composição do Novo Testamento, tá? Então, o que aconteceu nesses 400 anos é que vai gerar a política, a parte social, né? O contexto da história quando os discípulos e Jesus estavam ali vivendo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a sociedade judaica, tá? Que aconteceu ali em Jerusalém, na época de Jesus, né? E ali os apóstolos, que Jesus então chamou, então ali existiam naquela época, que se desenrolou nesses 400 anos, alguns grupos religiosos, tá? Então nós temos aí que grupos? Os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas e ainda existia até outros, tá? Os zelotes, exato. Então, a gente vai estar aqui falando assim dos principais, que eram os mais famosos. Por quê? Porque quando nós estamos lendo o Novo Testamento, a gente vai ver que esses grupos vão fazer parte de algumas falas de Jesus. Inclusive, teve momentos aí que Jesus chamou os fariseus, né, que era um dos grupos, até de hipócritas, tá? Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não vou conseguir abrir, porque eu tinha para falar de algumas coisinhas, mas não deu aqui. Não é aqui? Deixa eu ver se está aqui. Tá, vamos lá. Abrir aqui para a gente então poder aprender um pouquinho melhor. Quem seriam o grupo religioso de fariseus? Eu quero trazer isso aqui, gente, para que quando vocês estiverem lendo o Novo Testamento, quando aparecer lá esse grupo fariseus, vocês não vão ficar mais perdidos. Mas quem que eram os fariseus? Então eu gostaria aqui de falar um pouquinho de cada um de uma forma bem rapidinha, só para vocês entenderem. Fariseus, né? Era um grupo religioso judaico, tá? Que defendia a obediência aos mínimos detalhes da lei e da tradição judaica. Eles eram um povo muito metódico. Então, todas as leis que foram instituídas lá no Antigo Testamento, através de Moisés, então eles levavam ao pé da letra todas essas leis e eles buscavam, aparentemente, cumprir todas essas leis, tá? Os saduceus já era aquele grupo religioso judaico formado por sacerdotes, tá? Proveniente, nesse caso, das classes mais ricas. Então, esses sacerdotes, que inclusive pregavam ali nas sinagogas, davam cursos, né, de religião, vamos dizer assim, né, do estudo da Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, eles eram formados por esses sacerdotes e uma classe mais rica, porque eles tinham mais acesso e tempo e condições financeiras para ter uma dedicação como sacerdotes, trabalhando aí, vamos dizer, né, servindo a Deus nas sinagogas, tá?
Bom, depois nós temos quem? Os escribas, que eram intérpretes, doutores e mestres da lei, tá? Eles enfatizavam especialmente as tradições judaicas. Muitos ainda eram mestres da lei, tá? No grupo dos fariseus. Mas mais ou menos deu para entender aí a ideia, né? Rapidinho, depois se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, é só ir para o Google, gente. Lá tem muita coisa lá para poder ler, né, e compreender. Vamos à frente. Bom, contexto do Novo Testamento, tá? Politicamente, vamos saber o que acontecia lá. Os judeus, eles eram governados pelo Império Romano. E o Império Romano era que cobrava os impostos, que regularizavam, né, as questões civis, tinha ali os tribunais, né, as questões políticas das leis civis, e dominava toda aquela região, né, da Judéia e Jerusalém. Então, o povo judeu vivia sob, né, o governo romano. E esse era um ponto, né, para a gente entender que o povo judeu era um povo que não estava contente em estar submisso, né, a este governo romano. Por quê? A terra era deles, foi conquistada por eles, só que um governo de fora veio atuar sobre eles e principalmente cobrar os impostos. Então eles não estavam contentes, né, com esse governo, e a verdade é que eles pensavam num Messias, num Salvador, que viria justamente para libertar Jerusalém, né, os judeus, desse governo romano. Que também eles eram muito corretos no sentido de exercer a lei, mas também, muitas vezes, eles eram cruéis, tá? Bom, a nação de Israel que atuava então ali em Jerusalém. Por isso, gente, as línguas não era só praticada o hebraico, mas também o grego, também o latim, por causa de Roma, o aramaico, que era uma língua já bem mais antiga, e o hebraico. E aí nós podemos até entender, se alguém puder abrir a Bíblia aí para mim, em João 19, se puder ler para mim. João 19 e 20. Pode ler para mim, fazendo favor? 20, versículo 20? Sim. 19 e 20. Isso. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Tá vendo? Então, veja bem, aquela placa que foi fixada na cruz, né, onde Jesus foi pregado, ali eles escreveram em duas línguas, né? Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, ali foi escrita, né, na língua latim e grego. Tá? Por quê? O grego, porque os romanos sabiam ler, e o latim, desculpa, ao contrário. O grego por causa dos romanos, né, que sabiam ler, e o latim também de Roma, e o hebraico no caso dos judeus, né? Então não tinha dúvida do que realmente estava acontecendo ali. E a religiosidade deles, né, era frequentar o templo, tá? As sinagogas, onde eles faziam as orações e as leituras, no caso, do Antigo Testamento. Então, esse era o panorama que Jesus nasceu, né? Era nessa situação, nessa política, nesse governo, nessa insatisfação, né, da nação com relação à ocupação, né, dos romanos, e, por um outro lado, a religiosidade deles
tinha bastante ênfase ainda, mas esses grupos, né, pela maneira deles de ser e de pensar, tinha algumas coisas diferentes, tá? De encarar aí a parte, então, da religiosidade da época, tá? Bom, mas nós estamos falando do Novo Testamento, nada melhor do que entender como que esses livros do Novo Testamento, como é que eles foram reconhecidos. Veja bem, nós temos aí no Novo Testamento 27 livros que a gente chama então de canônicos, tá? Que eram os livros, tá? Que essas primeiras igrejas, as igrejas cristãs do primeiro século, tinham em mãos, tá? Que era o único material que reunia, tá? Naquela época e que hoje é o que nós lemos, tá? Ali contém, então, 27 livros. É importante a gente entender o que significa, né, a palavra canon ou cânon, que é de origem grega, tá? O que significa? A gente falou disso, mas eu só estou relembrando. Significa o quê? Uma cana. Na verdade, é uma planta, tá, gente? É uma planta que eles chamavam de cana ou de vara, tá? E era uma vara muito comprida e eles usavam essa vara para medir, tá? Então, a ideia era que se fizesse aí, sejam bem-vindos, se fizesse aí algo, né? Essa cana era usada para medir. E nisso veio então o quê? Tornou regras e tornou como se fosse uma pauta, como regras, tá? Então, essa questão, ela foi etimologicamente sendo usada, então, né, o canon, para dizer o quê? Nós fazemos regras, né? Não seria bem leis, mas seriam coisas que nós temos que fazer para agradar a Deus, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E isso, com o tempo, se tornou padrão, né, para todos. Então, dessa forma, né, nós podemos dizer o quê? Que os livros canônicos são aqueles que possuem certa simetria e não fogem do padrão, tendo aí uma maior característica unificadora, que é o quê? Livros inspirados por Deus. Ou seja, esses homens, cheios do Espírito Santo, viram a necessidade de colocar por escrito aquilo que Jesus ensinou. E depois, né, foi elaborado essas cartas, esses livros, e visto a veracidade dessas palavras, desses contos, dessas histórias. Por quê? Eram histórias que aparentemente ensinos para as igrejas que foram nascendo naquela época, né? Na igreja primitiva. Então isso, gente, foi um processo, tá? E o que acontecia? Eles escreviam em colunas, tá? Em colunas. E essas colunas escritas eram pergaminhos, né? E com o tempo, foi se juntando tudo isso para que fosse hoje a nossa Bíblia, o Novo Testamento, tá? Bom, e tudo isso no começo, quando eles ainda não tinham, né, como a gente tem hoje, imagina você tá servindo a Deus num processo de conhecimento, né? Porque eles ainda não tinham tudo prontinho como a gente tem, né? A sistemática, você procura uma palavra, você procura um tema e rapidinho você vai no Google, você consegue saber, né, onde está na Bíblia e tal. Eles não. Eles, conforme eles foram criando as igrejas, plantando igrejas, e essas cartas e esses ensinos é que foi se formando, né? Que a gente chama canon hoje, que é os escritos inspirados por Deus, né? Que tem legitimidade de algo verdadeiro, que realmente aconteceu e foi daquele jeito, tá? Bom, então foi um processo, né? Demorou muito tempo para que essa lista
desses livros, dessas cartas, né, viessem a ser validados. E isso, né, ocorreu aí no século IV depois de Cristo, tá? Então aqui eu tenho uma passagem aqui que é de acordo com dois escritores que disseram o seguinte: havendo tão grande diversidade geográfica de origens e destinatários, é compreensível que nem todas as igrejas haveriam de possuir de imediato cópias de todos os livros inspirados do Novo Testamento. Acrescentem-se os problemas de comunicação, acrescentem ainda, né, os problemas de comunicação e de transporte. Então, esse caminho de reconhecimento dos 27 livros passou por algumas etapas importantes e que nós vamos conhecer agora essas etapas. Então, a primeira coisa foi a circulação desses livros, tá? Ou seja, das cartas que eram escritas, no caso aqui, pelos discípulos de Jesus, tá? Todos eles escreviam, tá? Mas quais foram os discípulos principais? Marcos e Lucas, tá? Então, eles perceberam a necessidade de escrever a respeito de Jesus e das doutrinas cristãs, tá? Para que a igreja em formação tivesse, então, uma base teológica para se orientar. Esses escritos apostólicos normalmente circulavam entre as igrejas ou eram endereçados a algumas pessoas importantes da sociedade. Então, o que aconteceu? No começo eram apenas eles, né? E aqueles discípulos que acompanharam Jesus, que, se não me engano, foram 160, 180 pessoas, né? Bom, conforme eles começaram a pregar, veja bem, o primeiro discurso de Pedro já tinha 3.000 pessoas convertidas. E aí, o que ia fazer com todo esse povo? Como é que ia ensinar todo esse povo? Então, eles viram a necessidade de começar a escrever os ensinamentos de Jesus para passar para as igrejas, que foi aonde muitos desses escritos chegavam, então, nas igrejas, né? Agora, lógico, né, gente, que isso foi uma coisa lenta, não foi de um dia para a noite que tudo aconteceu, né? Então, todas as igrejas, no tempo e no espaço, teriam a obrigação de ler, e à medida que as igrejas iam recebendo, lendo e corrigindo essas cartas cheias de autoridade divina, então lançava os alicerces de uma coleção crescente de documentos inspirados. Então, no começo da igreja primitiva, as cartas ou esses ensinamentos, na verdade não seriam as cartas, seriam ensinamentos mesmo, foi no princípio, né? Para quê? Para poder passar para as pessoas, sim, os ensinamentos de Jesus, tá? Mas depois o negócio começou a crescer, ia crescer, né? Então, eles viram uma necessidade de começar, então, a sintetizar, né, isso tudo para que chegasse, então, nas igrejas. E aí nós temos, então, o começo das cópias desses escritos, né? Porque, primeiro, esses discípulos escreviam a punho e endereçavam. Então, tinha uma pessoa que levava esses ensinamentos. Só que a coisa multiplicou, as igrejas aumentaram, então eles precisaram começar a fazer, então, cópias daquilo que eles estavam escrevendo, tá? E aí, essas cópias precisavam ser autenticadas para que esses primeiros cristãos pudessem estudar, né, a palavra de Deus, que eram os escritos sobre Jesus, e que não fosse falsificado. Então, como é que isso ocorreu? Precisou, então, aí da autoridade apostólica, que era o requisito fundamental para assegurar a veracidade, então, daquele escrito dos ensinos, então, de Jesus, tá? Então, não podia ser essas cópias, simplesmente cópias, não. Então, esses discípulos, eles começaram, então, a assinar essas cópias. E só podiam, então, reproduzir
e saber que realmente aqueles escritos eram os escritos verdadeiros dos discípulos, inspirados por Deus, se tivesse então a assinatura desses discípulos. Bom, nós temos uma exceção aí, que é o apóstolo Paulo, né? E Paulo, veja bem, ele escreveu muitas cartas, né? A gente conhece aí no Novo Testamento as cartas paulinas. E ele é, vamos dizer assim, um apóstolo chamado fora do tempo, né? Por quê? Na questão da canonicidade desses livros, eu te agradeço. Obrigada, meu amor. Precisava mesmo, eu esqueci lá no carro a água. Eu estou falando bastante. Deus é bom, né, gente? Você viu? Veio uma aguinha na hora certa aqui. Veja bem, Paulo, né? Vamos falar de Paulo. Existiam essas cartas, né? Que ele começou a escrever. Mas aí há um parênteses aqui, que é o seguinte. Era firmado como inspirado por Deus aqueles ensinamentos que era assinado pelos apóstolos. Por que era dito que era verdadeiro? Porque eles viram Jesus, eles estiveram com Jesus, então eles não estavam contando uma história que alguém tinha contado para eles. Eles mesmos escreviam esses ensinamentos porque eles conviveram com Jesus. Então essa era a veracidade dos escritos. Por isso que nós dizemos que são inspirados por Deus, porque realmente eles foram testemunhas oculares de que Jesus passou por essa terra, que ele pregou, que ele ensinou, né, no monte onde Jesus caminhava, os milagres, né, que ele ia fazendo. Então, isso dava essa veracidade, veracidade para o cânon, né, que nós estamos aqui agora estudando, tá? E depois, então, Paulo, né, foi aquele discípulo fora do tempo, mas que, segundo a palavra de Deus, foi o próprio Jesus que ensinou para ele tudo que ele soube, né? Foi uma coisa assim sobrenatural. Ele recebia, né, esses ensinamentos pelo próprio Cristo, né, que é o Espírito Santo de Deus. E eu fico, gente, muito assim com Paulo, porque ele era de uma inteligência, né? Ele era um teólogo, ele era uma pessoa que tinha conhecimento profundo nas Escrituras, no caso do Antigo Testamento, que era toda a base para entender quem era o Cristo. Então a gente precisa não só de ler o Novo Testamento, como nós precisamos entender o Antigo Testamento, porque quando a gente tem esse total entendimento da Bíblia, é que nós verdadeiramente vamos compreender todo o propósito de Deus com a humanidade, tá? Amém. Então, aqui, na igreja dos primeiros séculos, toda vez que aparecia, vamos dizer assim, uma heresia, geralmente era elaborada pelos gnósticos da época e outras seitas que acabaram se levantando, né? E os pais da igreja as enfrentavam baseando seus argumentos no Antigo Testamento, mas também na tradição dos apóstolos, os quais, né, contidos nos livros bíblicos que hoje compõem o nosso Novo Testamento. E então eles consideravam a autoridade final. Gente, seitas e heresias não existem só hoje, né? Você imagina naquela época, quando ainda não existia, né, o Novo Testamento, a palavra final, tudo aquilo que se falava de Jesus criava muitas imaginações na cabeça das pessoas, né? Teve gente que falou que Jesus não era um homem mesmo que veio, que ele brigava com a divindade dele, brigava com a parte dele humana. Criaram muitas fantasias, muitas falsas interpretações. Então, os pais da igreja, no caso aqui, gente, são aqueles que foram os primeiros, vamos dizer,
a participar das cartas dos discípulos, né? Eles conviveram naquela época, eles participaram desse início da igreja cristã. Então, eles eram os defensores da Bíblia, né? Eles defendiam, então, julgando cada coisa que aparecia nova lá, então eles julgavam e eles pegavam um critério. Qual o critério? O critério era o Antigo Testamento, né? E também a tradição dos apóstolos, daquilo que os apóstolos pregavam, né? Porque afinal, imagina os apóstolos que tiveram convivendo com Jesus e agora, né? Eles estavam ali contando, né, os ensinamentos de Cristo. Então, eles tinham muita coisa que eles ensinavam de Cristo. Então, eles levavam em consideração essas duas posições para dizer, não, isso aqui é heresia, vamos refutar, né? E só ficavam com aquilo que verdadeiramente tinha sentido. Bom, aí, o que mais acontecia nessa história? Os concílios, tá? Então, esses concílios surgiram para se discutir o que era fiel, né, à tradição dos discípulos, aos ensinos e ao Antigo Testamento, e o que não era. Então, se juntavam os pais da igreja, se juntaram as pessoas que estavam mais envolvidas, né, com a palavra de Deus para discutir e realmente organizar tudo aquilo que eles tinham em mão, dessas cartas, desses escritos, né? Então, foi marcado então, pelos principais líderes e os teólogos da época da igreja cristã. Bom, gente, a reunião deles e esses concílios foram situações assim muito importantes para que nós hoje pudéssemos ter confiança do que o que nós estamos lendo é fiel, é verdadeiro, com aquilo que foi, né, falado por Jesus. E aí, né, esses pensamentos, tá, viraram então os 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento. Então, quais concílios foram esses? Vamos falar dos principais. O primeiro concílio aí é o concílio de Niceia. Foi em 325 depois de Cristo, né? Então, eles aceitaram aí o cânon de Anastácio, que era bispo em Alexandria, e ele foi responsável por chegar primeiro ao cânon que hoje é o Novo Testamento. Porque naquela época, muitas pessoas começaram, né, aqueles estudiosos, religiosos, começaram a dar ideias de, põe esse livro, não, esse livro vocês não põem, esse foi inspirado, não, esse aqui parece que não foi inspirado. Então havia uma confusão. E o primeiro na lista é o Marcião. Ele era um herege, né? E ele que começou aí querer juntar esses livros, mas porque ele tinha uns pensamentos meio diferentes, então não vingou, né, aquilo que ele propôs. Então, Niceia que foi realmente o primeiro apanhado de livros que foi considerado inspirados por Deus, tá? O Laodiceia, que foi já em 363 depois de Cristo, proibiu o uso de o uso dos livros não canônicos, porque eles tinham mais, né, livros naquela época. Então, eles aceitaram todos os livros, menos o livro de Apocalipse. Então, neste momento aqui, o livro de Apocalipse ficou em stand-by, né? Ficou ali esperando para ver, entra ou não entra. Porque era um livro, né, muito sobrenatural. Eles não tinham muito como provar todas aquelas visões de João. Então, ficou um pouquinho ali na dúvida. Mas daí, no concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, aí sim foram aprovados então os 27 livros, tá, da lista que foi proposta aí então por Anastácio, tá?
Então, essa mais ou menos é o resumo da situação. E aí nós vamos vir então à autoridade apostólica, que é a estrutura que a gente tem hoje, tá? No Novo Testamento. Então, os livros que compõem, né, o Novo Testamento, eles foram escritos num período, gente, de meio século. Olha quanto tempo levou para ter o que nós temos hoje na nossa Bíblia. Então, foi aí, de 45, né, a 100 depois de Cristo. Então, quase 50 anos, né, levou aí para poder a gente ter o que a gente tem hoje, né? Então, a posição que ocupam na Bíblia Sagrada hoje não é uma ordem cronológica, tá? Mas é de acordo com o estilo literário. Então, o que nós temos, né, os gêneros hoje do Novo Testamento? Os evangelhos, primeiro, os livros históricos, as epístolas e o livro, né, na verdade, profético, que foi o Apocalipse. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um aqui e a gente logo vai abrir para a gente ter um pouquinho de discussão. Bom, os evangelhos, né, seria o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é a ênfase, né, do evangelho? É descrever o nascimento de Jesus, os seus milagres, o cumprimento, né, das profecias do Antigo Testamento, os ensinamentos de Jesus, a morte dele e a ressurreição. Então, toda vez que a gente estiver lendo os evangelhos, nós vamos estar praticamente entrando num filme real, que foi a história da vida de Jesus. E cada evangelho tem uma maneira de contar essa história, né? Tem um princípio diferente. Uns estão começando com a genealogia, outros já estão começando com o nascimento de Cristo. João já tem uma visão de Jesus um pouco mais apurada, espiritual, mais sobrenatural. Então faz, né, umas explicações, mas quando a gente lê os 4 evangelhos, nós temos uma ideia real e verdadeira da pessoa, né, do Deus homem Jesus Cristo, tá? Os livros históricos, nós só temos um, tá? Enquanto que a gente estudou na aula passada o Antigo Testamento, vários livros ali a gente considera históricos, aqui a gente só vai ter um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, tá? É o único nessa categoria e conta a história da igreja primitiva após a ascensão, então, de Jesus aos céus, tá? E as pregações, né, a mensagem que foi levada ao Oriente. Eu, particularmente, gosto muito do livro de Atos. Para mim, o livro de Atos, assim, ele é uma base, né, para as igrejas, né, que a gente hoje está servindo, que ali é os rudimentos, aonde, né, como a gente, então, elaborar uma igreja, o que a igreja precisa, quais são esses passos, o que os apóstolos, né, vivenciaram naquele momento da história, as perseguições, os acertos, os erros, a voz do Espírito Santo elevando eles à presença de Deus, as revelações, os avisos, vai por aqui, não vai por ali. Então, eu acho assim que é um livro muito importante para a gente ter um direcionamento, né, de Deus para a nossa vida, tá? As epístolas. As epístolas a gente chama epístolas paulinas, porque são os escritos aí de Paulo e são livros mais teológicos, mais doutrinários, né, para que são condutas para que nós, né, como filhos de Deus, como cristãos, tenhamos uma vida conforme a vontade de Deus, que está ali, né? Nós temos ali o livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, tá? Depois nós temos a Epístola dos Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu. Existe aí, né, uns dizem que é Paulo, outros dizem, né, mas
no final das contas, definiu-se que nós não sabemos quem escreveu, mas de fato tem muita coisa importante no livro de Hebreus, né? A gente precisa realmente ler esse livro. Eu tinha muita dificuldade no começo, né? Que eu comecei a ler, eu ia para Hebreus, chegava lá, travava, não entendia, falava, ai não, está muito difícil, está muito difícil. Mas depois, né, com o tempo a gente vai adquirindo um pouquinho mais aí de experiência. Oi, pois não. Hebreus foi escrito por Paulo, embora a gente não possa colocar, claro, não precisa falar isso, mas que essa carta foi anônima, né? Isso. Porque senão os hebreus não iriam ler. Exato. Por isso que ele não assinou. Porque se ele tivesse assinado, vem de Paulo, nós não queremos ler. Exato. Aí ele deixou sem assinatura dele. Tem muitas. A gente não pode afirmar porque, segundo esses concílios, né, foram eles que chegaram a essa conclusão, porque na verdade ali ficou muito. Eu acho assim que é muito parecido com a linguagem de Paulo, mas se eles acharam assim, né, a gente fica importante a gente entender aquilo que o livro de Hebreus então está passando, que verdadeiramente é uma história muito bonita, que tem muito a ver com o Antigo Testamento, da vida nos hebreus, né? E que nos traz assim lições grandiosas, inclusive para entender, né, a autoridade de Jesus Cristo, né? Bom, e depois as epístolas universais, que é Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º, eu acho que eu errei ali, e 1º, 2º e 3º João e o livro de Judas. Gente, essas epístolas universais, elas ficaram na briga aí por um bom tempo nos concílios para ver se iam, né, aceitar como canônico ou não. Mas depois, no final, acabou se aceitando e então faz parte da Bíblia e tem muitos ensinamentos aí, principalmente da carta de Pedro, né? E Tiago nem se fala, né? Tiago tem muita gente que nem gosta muito de ler, porque ele vai bem direto, né, ao assunto, quando se trata das nossas mazelas humanas. Proféticos. Qual o livro, né, que a gente que foi considerado, né, então, profético? Só tem um. Embora no Novo Testamento existe dentro de cartas, dos evangelhos, a fala dos últimos tempos, né? Que é também apocalíptico, mas um livro específico, então só o livro de Apocalipse, né? Então ali a gente tem dificuldade de ler porque é um livro muito simbólico, tem muita simbologia, né? Precisamos muito do Espírito Santo para poder ter uma compreensão melhor, né? Graças a Deus hoje nós temos tantos estudos, tantos livros, né,